mundo, aqui nos Estados Unidos, foi uma festa, em especial durante a última eleição presidencial entre Trump e Biden, teve fake news para tudo quanto é lado. No Brasil não foi diferente, não só nessa última eleição, na eleição anterior, e a tal da responsabilidade foi para o vinagre, inclusive envolvendo personagens importantes, autoridades de governo. Infelizmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi um presidente que falava mal da vacina, dizendo que não tomou a vacina contra a Covid. Aparentemente ele tomou sim a vacina contra a Covid, mas garganteava que não ia tomar e tudo mais. E a vacina salvou a humanidade. A gente está aqui hoje por causa que os cientistas descobriram a vacina da Covid. Tem ali um ou outro efeito colateral, mas é muito pequeno, né? Não tem informação de ninguém que teve uma consequência grave, a não ser nessas mensagens que o pessoal prolifera por aí de fake news. Então, a humanidade foi salva, sim, por causa da vacina. E, infelizmente, a autoridade de plantão no Brasil falou mal da vacina, não quis comprar inicialmente a vacina, aquela loucura, né? Quis dar cloroquina para EMA, né? A cloroquina nunca teve efeito comprovado. O Exército Brasileiro está com estoque para cima e para baixo de cloroquina, que não é um remédio para a Covid e tal, mas o presidente muitas vezes insistiu sobre isso. Agora, questão envolvendo as urnas, né? As urnas eleitorais. Tinha gente falando que a urna brasileira foi feita na Venezuela, né? A Venezuela está passando por uma dificuldade financeira gigantesca, um regime maluco lá, ditatorial, o pessoal sem comida tal, vão fazer urna eletrônica. Então tem lorota para tudo quanto é lado, né? E é sempre importante quem acusa, quem fala que tem esse tipo de informação, que não é verdadeira, mas enfim, comprovar. Né? E não comprovar com fake news, com aquela mensagem que descobriu, sei lá, no WhatsApp, numa rede social XYZ. A vacina veio para salvar a humanidade. O homem, a mulher, o ser humano vive mais por causa da descoberta das vacinas. E, infelizmente, a cloroquina não era um remédio que trouxe esse benefício para a Covid. Não era um remédio para curar as pessoas de Covid. Infelizmente, não foi assim. As urnas eletrônicas não foram fraudadas, né? Quem ganhou, teve mais voto, levou e ponto final. Então, assim, quem acusa, quem levanta a lebre, tem que comprovar. E, infelizmente, nos últimos tempos, não só no governo Bolsonaro, mas, enfim, numa realidade paralela que o mundo entrou, onde qualquer cascata que alguém fale sem nenhuma comprovação, acaba tendo uma repercussão gigantesca. E ontem, infelizmente, o presidente da República atual do Brasil, o presidente Lula, entrou nesse carnaval de falar uma cascata sem ter nenhuma comprovação. Ele foi questionado sobre a operação da Polícia Federal, que investigou, com base numa denúncia do Ministério Público de São Paulo, a possibilidade do PCC executar alguns integrantes do funcionarismo público brasileiro. É o promotor de São Paulo que investiga o PCC e é o ex-juiz, atual senador Sérgio Moro. A Polícia Federal comprovou um esquema milionário, já tinha ali assassinos contratados, já tinha ali um esquema para onde eles seriam levados, né, num cativeiro. Enfim, a Polícia Federal conseguiu desbaratar sem dar um tiro, o que é excelente, é uma operação ideal. Você consegue, por meio da inteligência, identificar que um crime vai ser cometido e evita que esse tipo de situação aconteça. E o presidente Lula, que poderia parabenizar a Polícia Federal pelo excelente trabalho feito, por ter identificado esse esquema que poderia ter consequências gravíssimas, né, na nossa República, ele vai lá e levantou suspeitas de que o Moro teria participado, teria algum tipo de ação nessa história, que era uma cascata, que era uma armação do Moro em meio a essa ação da Polícia Federal. E assim, o Lula tem raiva do Moro. Ele já deixou isso muito claro, por causa do juiz que ele ficou preso lá em Curitiba há tanto tempo. Ok, ele pode até ter raiva pessoalmente dele e tal, ok, faz parte da vida. Eu não gosto de muita gente não gosta de mim. Agora, ele é presidente da República. Ele não é o Luiz Inácio, morador daquele prédio ali em São Bernardo do Campo. Ele representa só um país. E a partir do momento que um cara é um presidente da República, ou é prefeito, ou é vereador, ou é qualquer instituição, ou representa qualquer instituição, ele tem o dever de, quando faz uma acusação grave como essa, provar. Ele tem que provar.
Se o Moro está envolvido de alguma forma nessa tentativa de atentado, numa armação, o Lula não pode sair falando isso sem ter prova. Não pode. E aparentemente não tem prova nenhuma, mais uma cascata daquelas que a cloroquina resolve a Covid, que a vacina não funciona. Ou seja, esse arsenal de bobagens que a gente viu nos últimos tempos, em que autoridades públicas falam o que quer sem ter nenhuma comprovação, só porque estão com raiva, só porque não gostam da vacina, só porque meu grupo político acha que a cloroquina vai resolver o problema. Ou seja, não é assim que a banda deveria tocar. E evidentemente que isso causa o quê? Além do constrangimento público, né, das pessoas falarem assim, não é possível que a gente vai ver tudo isso de novo. Muita gente votou no Lula para não ter esse tipo de fake news sendo dita à torta direito, como a gente viu durante o governo do Bolsonaro. E aí, por causa de uma birra do Lula com o Moro, que ele poderia chamar o Moro para resolver na luta no gel, vamos lutar no gel nós dois para resolver essa treta? Sabe aquela coisa assim? Não. Ele vem e fala uma bobagem desse tamanho e desacredita a operação da Polícia Federal, que está debaixo da asa dele, do governo dele, que foi bem sucedida, em vez de ele ganhar uns louros. Olha, eu não gosto do Moro. O Moro me mandou prender lá em Curitiba, né? Mas, assim, a ação da Polícia Federal foi bem sucedida. A gente está aqui para proteger todo mundo. A gente não quer que grupo terrorista, que PCC, saia por aí matando. Não, ele vai lá e faz um gol contra desse tamanho, colocando em descrédito a própria operação da polícia que está debaixo do governo dele, da Polícia Federal. Então, assim, demorou para o Lula tentar virar essa página, se não pessoalmente, a raiva que ele tem do Moro, e deixou muito claro isso nessa semana, como o papel que ele representa. Ele é presidente da República do Brasil. Ele representa a população brasileira. E a população brasileira não pode ouvir mais cascata de nenhum governante. Ainda mais de um governante que foi colocado nesse cargo porque muita gente não aguentava mais ouvir cascata, mais fake news, mais bobagem, mais cloroquina dada para ema, sabe assim? E foi isso que o Lula fez. Ontem o Lula chegou e deu cloroquina para a ave ali no Palácio, com essa cascata envolvendo o juiz Sérgio Moro, agora senador Sérgio Moro. Ou seja, ou o Lula resolve essa pendenga pessoal dele com o juiz, da forma que ele achar melhor, ou ele para de inventar bobagem, ou prova. Olha, o Moro participou dessa armação envolvendo o PCC. Porque a credibilidade do Brasil está em jogo. A credibilidade do país está em jogo. Não é apenas uma raiva, uma birra, um desabafo, né, de um ex-presidiário, no caso o presidente Lula, que foi colocado lá por um juiz que hoje é senador da República. E numa boa, o Brasil não pode parar, não pode perder tempo por isso. Tem tanta coisa errada, tanta coisa que precisa melhorar, né? Ainda uma situação complicada com a inflação lá em cima, a história dos juros altos, em que a economia não consegue avançar, ninguém consegue pegar crédito no banco para tocar a vida, para comprar um carro, uma casa, a empresa para investir mais, contratar mais gente. Então tem tanta coisa mais importante do que essa birra do Lula com o Moro, que ele pode resolver da forma que ele quiser no campo pessoal, mas não usar o poder de presidente dele para inventar mais uma lorota e colocar em xeque a credibilidade de um país inteiro. Perdeu uma excelente oportunidade de ficar quieto, calado, ou chamar ele para a luta do gel, vão lá os dois brigar e resolver essa situação de uma vez por todas. O Brasil não pode parar por causa de uma birra pessoal do presidente da República.